as 9 maneiras catastróficas de reduzir custos. Ou seja, falei que as catastróficas, Tito chegou. São as 9 maneiras que a gente tem e que eu acho que você não deveria fazer. Aqui eu vou pegar o resumo das informações para você entender. Ou seja, vou passar de um em um, mas entenda que cada um desses tem diversos pontos. Renovar e analisar o consumo das linhas. Você vai ter que base. Então, você vai renovar um contrato, imagine que você já tem um. Você vai ter qual base para fazer um novo contrato? Então, você tem que ter uma base. Se você não tem uma base, você vai pagar mais caro. Simples assim. Se você não conhece seus direitos, as regulamentações da Anatel, leis, você também pode pagar mais caro. Ou seja, exemplo, eu tenho um contrato que estão me oferecendo de 24 meses. Você pode aceitar de 12 se você tem um contrato menor ou sem fidelização. Se for pessoa física, o prazo menor é de 12 meses, mas se você quiser, você pode colocar um sem fidelização. Normalmente isso é mais caro? Sim. Mas depende do que você precisa do seu conceito. Tudo depende da sua demanda. Deixa papai dar aula, deixa. Daqui a pouco o papai fica carinho, tá bom? Pra cá. Vem. Vamos lá. Seus direitos é isso, entender as regulamentações, o que é que pode ser feito, o que é que não pode ser feito. Exemplo, cai o serviço, deu um problema lá que não está funcionando. Qual o prazo de restabelecimento? Como é que deve ser feito esse processo? Qual a disponibilidade, velocidade de links? Você tem que ter tudo isso de informação, senão você está pagando algo e que você não sabe seus direitos. Pode ser que você tenha um serviço pior por causa disso ou que você pague mais por causa disso. Outra maneira que é ruim, catastrófica, é bem ruim você fazer isso. Então, dispensar a gestão de faturas. Gestão de faturas não é só, peguei a fatura e fui pagar. Não. Você pegou, quando é que você pega, qual é a data, o teu financeiro tem tempo hábil para analisar as informações, para fazer o fluxo. Você olha o fluxo de pagamento, como é que é isso? Então, se você não tem uma gestão de pagamentos, uma gestão de fatura, pagamento é que você vai ter mais dificuldade mesmo. Isso pode fazer você pagar mais dinheiro, principalmente na parte de cobrança. Imagina que você fez o fluxo, alguém passou lá, não tem gestão de faturas, esqueceu de pagar uma conta. Que até com gestão de faturas isso acontece, imagina 100. E aí, simplesmente o serviço para, você não sabe para onde foi, o que foi que aconteceu. O que é um dia na sua empresa sem um serviço de telefonia ou sem um serviço de internet? Acho que vai ser mais caro do que ter uma pessoa, uma equipe fazendo a gestão de faturas, ou até a própria pessoa que faz hoje, ela tem uma qualificação profissional para fazer isso. Além dessa terceira maneira que a gente viu, a quarta é você renovar o contrato sem projetar o que é que vai ser utilizado. Exemplo, aqui em cima no 1, o consumo é você tirar um retrato. Tirei um retrato. Nem olhei o consumo, você renovar com isso, cara, é um tiro na cabeça porque você não tem noção das coisas, você não tem base de informação. Mas vamos supor, tirei uma foto, já sei o que é que tem na minha fatura, já sei o que é que eu consumo, o que é que eu tenho de utilização. Ótimo, já ajuda. Mas o avanço disso, ou seja, na metodologia que eu tenho, que reduza custo todo mês, não é só isso. Você tem que ter um autorretrato, que é aqui projetar a utilização futura. E aí você vendo o que você vai utilizar futuramente, aí sim, você vai conseguir otimizar mais aqueles valores. Se você faz apenas olha os valores, mas não tem uma utilização, uma análise mais profunda, provavelmente você vai pagar um valor um pouco maior. Não fazer auditoria de cobrança é o que eu vejo diversas empresas fazendo. E não tem tanto mistério a auditoria de faturas. Em resumo, pega o valor que você tem no contrato, a fatura bate com isso, tá igual, então ok, o que contratou está sendo pago. Não bate, então tem alguma coisa errada. Simples assim. A auditoria, se você tem uma estrutura maior, você precisa de um tempo mais estruturado para organizar isso, mas depois que você tem tudo feito, a auditoria é muito mais simples e deve ser mensal. Renovar com base no que o vendedor diz, é o sexto item. Cara,
até o cara ou mulher, é costume de falar. Se você tem um contrato e está na época de renovação ou alguém quer que você faça uma portabilidade, você não deve aceitar apenas o que a pessoa fale. Faça também sua análise. Pelo menos até onde eu tenho de experiência, na maioria dos contratos que eu deixei apenas a prestadora analisar, a gente teve um resultado normalmente mais baixo do que poderia. Por quê? Porque o foco deles é na parte de venda, você vem para a prestadora, tem diversas coisas aí e também existem alguns conflitos de interesse. Eu prefiro, ok, me passa a tua proposta ou algo do tipo e eu também faço a minha análise para ver se aquela composição está de acordo, se realmente deveria ser aquela ou não. Na maioria dos casos não está. E aí dá para otimizar ainda um pouco os custos fazendo todo o processo da metodologia. O que foi? Presente. Sétimo. Uma sétima maneira é profissional equipe não especializada. Imagine que você vai contratar um profissional para consertar o carro, é um mecânico. Mas se você vai contratar um pintor, não vai dar muito certo, a não ser que o pintor tenha habilidade. E vice-versa. Você vai pintar a casa com um mecânico? Não. Você vai pintar a casa normalmente com um pintor. Mas uma pessoa consegue pintar a casa? Qualquer uma pessoa, acredito que sim. É só pegar um pincel, até as crianças conseguem. Mas não é o mesmo trabalho de um pintor qualificado, que o cara tem anos de experiência e por aí vai. A mesma coisa, por exemplo, aqui você vai jogar uma partida de futebol, provavelmente você sabe o que é um futebol. A minha esposa de vez em quando não sabe o que é um impedimento. Acho que por mais que eu tenha ensinado, ela ainda não sabe. Mas você entende que futebol, todo mundo precisa fazer o gol. Aí o outro time ganha. Quem está com mais gol, vence. É a regra do jogo. Imagine que você tem no seu time Neymar. E no outro time você tem umas 30 crianças. Não tem muita dúvida. Neymar vai fazer provavelmente muito mais gol do que as 30 crianças. E é o mesmo conceito. Um profissional qualificado ele vai dar muito mais resultados. Quando você pensa em otimização de custos, cara, ele vai te dar, na maioria dos casos, muito mais resultado, muito mais sólido do que você tem uma pessoa que não está qualificada. Então, se você tem alguém que já faz na empresa, qualifica ela. Se você é essa pessoa que faz a atividade na empresa, se qualifique. Oi. Se qualifique. Simples assim. Você vai dar mais resultado para a empresa. E se você é o dono da empresa, o diretor da empresa e quer melhorar os resultados, ou qualifica alguém que já está na empresa fazendo essa atividade, ou contrata alguém como funcionário, ou contrata uma empresa terceirizada, prestador de serviço, para fazer isso. O importante é faça algo para reduzir os seus custos. Se você continuar na mesma atividade, na mesma ação, provavelmente nada vai mudar. Oitavo item, você não tem um inventário. Inventário é a parte básica da gestão de contrato. Que susto, faz não. Não susto, valeu. Então, inventário. Se você não tem o inventário, você não tem a base das informações, você não tem os dados, você não tem as informações. O inventário você vai saber de quem é a linha, qual o número das linhas que tem, se for telefonia móvel, qual o chip, se for telefonia fixa, qual o contrato ou banda larga, qual o serviço contratado, qual o plano, você tem lá o compromisso financeiro, informações de contrato, quando vai vencer, os equipamentos, ou seja, tem um monte de informação em um lugar. E aí, para você gerenciar isso, um diretor chegar e perguntar: Kleber, ou você, qual é o valor que eu estou pagando aqui nas linhas? No inventário você vai ver muito mais rápido do que você consultar as faturas, fazer outras ações. Então, acredito que isso vai otimizar muito e faz com que a empresa otimize os custos. Porque se o profissional que está fazendo a atividade de gestão de telecom, ele tem um inventário, provavelmente ele é mais capacitado e provavelmente ele vai ter uma estrutura maior para reduzir custos. Ele vai pensar provavelmente nisso com mais foco, tá? E o nono é você não ter um contrato de uso dos equipamentos ou dos serviços. A gente vê que se você dá, toma o chip aqui da empresa, toma um aparelho, pode usar à vontade, pode dar um problema financeiro. A pessoa pode utilizar serviços que não deveriam e a conta vir um valor bem grande. Então, se você tem contratos, provavelmente
a equipe de recursos humanos, RH da empresa e jurídico, conversando entre si para produzir esse contrato, vai ser a melhor coisa. Por quê? Se ocorrer qualquer coisa fora daquele uso que deveria acontecer, a empresa pode cobrar, por exemplo, financeiramente para o funcionário ou algo do tipo. Então, você protege a empresa também e você evita pagar custos desnecessários. Então, essas são as 9 maneiras catastróficas que eu dei um exemplo aqui de reduzir custos. Então, se você faz alguma delas, busque não fazer, busque essas opções de melhoria.